Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar mais um tópico. Agora, um tópico de física do nosso edital do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, tudo bem? E hoje a aula vai se pautar nesses conceitos iniciais de física, tudo bem? Hoje iremos abordar a parte de mecânica, mais precisamente a parte de movimento em duas e três dimensões, conceito de deslocamento, velocidade e aceleração, tudo bem? Queda livre, composição de movimento, até que assim, ó, até composição de movimento. Na próxima aula vamos ver lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Lembrando que já tem vídeos aqui no canal desses tópicos aqui, ó. Rapidinho. Aqui, ó. Termometria, escala termométrica em geral e variação de temperatura, tudo bem? Já tem esse tópico no canal. E também tem essa parte aqui no canal também, ó. Ok? Eletrostática, cargas e campos eletrostáticos, tudo bem? Condensação da tal e conservação da carga elétrica, tudo bem? Então, todos esses tópicos já estão no edital. Hoje, essa parte em vermelho, ok? Então, pessoal, vamos lá. Tem que vencer a mecânica, senhores. Vamos lá, mecânica. Bom, a mecânica, ela é basicamente um ramo da física, primeiro, enorme, né? Enorme, ou seja, mecânica. Mecânica, tudo é um ramo da física enorme. E dentro da mecânica tem exatamente essa parte aqui que nós vamos estudar, que é a cinemática, ok? Cinemática. Mas só que a mecânica não é só a cinemática também. Também tem a dinâmica, tudo bem? Aí hoje nossa pauta vai ser a cinemática. Bom, pessoal, o que vem ser a cinemática de princípio? Bom, para nossa prova cinemática, ela é nada mais do que o movimento dos corpos, tudo bem? O movimento por exemplo, sei lá, um carro na BR, vai do quilômetro 6 ao quilômetro 18. A cinemática é a ciência que se pauta no estudo, na análise desse movimento, ok? E para fazer esses movimentos, para fazer essas análises, é exatamente a cinemática, né? Ela se pauta em alguns conceitos, como o conceito de ponto material, tudo bem? Ou seja, o que vem ser a cinemática? Cinemática é a parte da mecânica que estuda a geometria dos movimentos. Está tratando da descrição dos movimentos em termos de três grandezas: posição, velocidade e aceleração. Todas como função do tempo, tá? Cinemática não trata das causas que produzem o movimento, mas... Tá bom? Esse é o assunto da dinâmica. Conceitos fundamentais a seguir, tá bom? Estudaremos alguns conceitos muito importantes, tudo bem? Como ponto material. Pessoal, o que é o ponto material? Ponto material é exatamente um referencial que iremos usar, ou melhor dizendo, um ponto. Deixa eu botar aqui. Ponto referencial. Ou ponto material, né? Aqui, ponto material, na verdade. Deixa eu botar aqui. Pessoal, ponto material é... Ponto material. Tudo bem? Ponto material vem ser exatamente um ponto, né? Na superfície do nosso problema, assim, na superfície de onde a gente está analisando, que vai servir como base para a gente, por exemplo, fazer um movimento, é, estudar um movimento, tudo bem? Ou seja, um ponto material é quando um corpo é considerado como sendo um ponto material. Por exemplo, o chute de uma bola, por exemplo, o que vai ser o ponto material? A bola. Um carro em movimento, o que vai ser o ponto material? O carro. Ou seja, é quando um corpo é considerado como sendo um ponto material, com o propósito de facilitar o estudo.
quando suas dimensões são desprezíveis, são comparadas com as dimensões envolvidas no fenômeno descrito por esse corpo, nesses casos, o corpo também é chamado de partícula, tudo bem? Já quando as dimensões não podem ser desprezadas, no estudo do fenômeno, temos um corpo extenso, mas nesse caso é um ponto material, é como se fosse, como o carro virou um pontinho que vai ajudar a gente a estudar, tudo bem? Perfeito. Aí também na cinemática há um conceito muito importante, que é o conceito de referencial. A gente viu que o ponto material são os corpos que a gente utiliza como se fossem pontos para, tá bom? Para seguir com o estudo. E o outro é o referencial. Referencial. Pessoal, referencial nada mais é do que de uma situação e analisarmos o que de fato está sendo tratado. Por exemplo, uma coisa bem interessante é que, por exemplo, a Terra, nesse exato momento, ela está no seu movimento de translação, né? E de rotação. Rotação. Rotação da Terra, tudo bem? Ou seja, a Terra está girando, tudo bem? Ao redor do seu próprio eixo, ok? Ela está girando. E nós estamos aqui, ó, como um ponto material, girando também com a Terra. Ou seja, para quem está aqui fora, imagina que aqui fora tem um homem, por exemplo. Para quem está aqui fora, nós estamos em movimento, tudo bem? Em movimento. Se a gente se aproxima ou se afasta, a gente percebe que isso aqui está em movimento, ok? E esse movimento é exatamente esse ponto aqui, no caso, o moço que está fora da Terra, ele é o nosso referencial. Por quê? Porque ele está aqui olhando a Terra e a Terra está se movimentando. E nós estamos nos movimentando com a Terra, porque a gente está aqui. Ou seja, o ponto referencial é esse senhor que está aqui fora, tudo bem? Ou seja, o referencial é a base para que a gente estude os fenômenos de forma certa. Por exemplo, imagina que você tem um busão aqui. Um busão, imagina que isso aqui é um busão, tudo bem? Imagina que isso aqui é um busão. E que, imagina que isso é um busão e aqui dentro tem um cara, por exemplo. Tudo bem? E aqui fora tem outro cara. Isso aqui é a BR, tudo bem? BR. Por exemplo, se o cara tá passando aqui, olha o ônibus, não olha para a pessoa lá dentro, olha para o ônibus. O bus, né? Esse ônibus, em relação a esse senhor que está aqui fora, né? Na calçada, ele está em movimento, ele está em movimento para cá, ó. Tudo bem? Ele está em movimento para lá. Só que, por exemplo, esse cara aqui de dentro, em relação ao ônibus, ele não muda de lugar. Ele segue com o ônibus, esse cara aqui. Então, esse cara aqui está em movimento em relação ao ônibus, mas esse cara aqui não está em movimento em relação ao ônibus, tudo bem? É por isso que eu estou falando, referencial é muito importante, porque vai dar a base para que a gente possa entender os conceitos principais, primordiais da cinemática, tudo bem? Então, vemos o conceito de referencial, ok? Vimos que o nosso estudo depende desse estudo, do referencial, ok? Ah, bem importante. Se em uma questão, por exemplo, uma questão qualquer, né, não foi especificado nenhum referencial, os movimentos serão considerados em relação à superfície da Terra, em relação à superfície da Terra, tudo bem? Aí, como é que eu identifico a posição de um corpo na Terra, né? Como é que eu identifico onde está um corpo, o movimento que está? Pessoal, lembra que a gente estudou lá em funções o plano cartesiano? Plano cartesiano. Então, aqui de novo a gente vai se pautar nesse conhecimento. O que é o plano cartesiano? Por exemplo, imagina que eu tenho um corpo qualquer, né? Esse corpo estava aqui, primeiro ele estava aqui, depois ele se moveu para cá. Como é que a gente vai exatamente estudar esse deslocamento desse corpo, tudo bem? Novamente, a gente vai se pautar pelo que a gente já sabe, que são os conceitos de plano cartesiano, tudo bem? O plano cartesiano mostra qualquer coisa no espaço para a gente, ok? Então, ó, o móvel se moveu daqui para cá, tudo bem? Então, aqui a gente tem um ponto, ó. Aqui a gente tem um ponto, né? No eixo X, né? Ó, tudo bem? Imagina que aqui é 1, por exemplo, aqui é 1. E aqui a gente tem um ponto, por exemplo, o ponto, sei lá, 7,
e aqui 8. Tudo bem? 8. Ou seja, como é que eu vou identificar onde esse corpo está? Esse corpo ele se deslocou daqui, por exemplo, poderia ser uma mosca, para cá. Deslocou daqui para cá. Ou seja, onde ele estava na posição de x1 e ordenada 1, ele foi parar na posição de x7 e ordenada 8. Ou seja, assim a gente consegue descrever o movimento do corpo, tudo bem? Ou seja, aqui também, de novo, a gente vai se pautar no conhecimento de matemática, tudo bem? Para demonstrar onde que o corpo está. Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Tudo bem? Agora, a gente viu no outro tópico, né, aquele conceito de movimento, que movimento é muito relativo. O conceito de movimento ele se pauta nessa relatividade, movimento. O movimento, ele se pauta exatamente nessa relatividade. Por quê? Porque para eu dizer que um corpo está em movimento ou está em repouso, eu tenho que olhar para o seu referencial. Por exemplo, a questão aqui do ônibus. A questão aqui do ônibus. Eu não sei se esse cara aqui, em relação ao ônibus, está em movimento, porque o ônibus está se movendo. Se você olhar para o objeto e ele está se movendo para frente ou para trás, ou se aproximando ou se afastando, é porque ele está em movimento em relação a você. Mas, por exemplo, se você, por exemplo, está dentro do ônibus, né? Está se deslocando junto com o ônibus, paralelo ao ônibus, está em repouso em relação ao ônibus. Ou seja, esse cara aqui, ó, está em repouso em relação ao ônibus, esse cara aqui está em movimento em relação ao ônibus. Por exemplo, agora uma situação, imagina que tu está dentro de um carro e tu vês um amigo de fora, né? Tu está se deslocando e tu vê um amigo. Percebe que tu vai se deslocando, se afastando do seu amigo? Você está em movimento em relação ao seu amigo. Agora, você, em relação ao carro, está parado, porque você está se deslocando juntamente com o carro. Se o carro está 8 metros por segundo, 8 metros por segundo, você está 8 metros por segundo. Se o carro está 80 km por hora, você está em 80 km por hora, ok? Perfeito. Então, a gente viu o conceito de movimento e repouso também, ok? E, assim, a gente vai para um conceito também importante, chamado trajetória, tudo bem? A trajetória, senhores, nada mais é do que o próprio deslocamento do corpo, tudo bem? Por exemplo, trajetória. O que é uma trajetória? Trajetória é o caminho que você percorreu, concorda comigo? Ó, por exemplo, daqui, ó, para cá foi a trajetória desse corpo aqui. Ou seja, a trajetória nada mais é do que o percurso que você se deslocou, fez para esse movimento acontecer. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Trajetória, né, que é o próprio deslocamento. Trajetória é o conjunto de posições ocupadas por um ponto material no decorrer do tempo. Mas só uma coisa interessante. A trajetória, se tu for olhar, ela também se pauta aqui, ó, nesse conceito. Ó, porque, por exemplo, no primeiro instante tu estava aqui, né? Ou seja, tua trajetória iniciou aqui. Aí daqui a pouco tu estava aqui, ó. Aqui também a trajetória ela é descrita assim, ó. Por exemplo, aqui seria o 6 e aqui seria o 7, tudo bem? Ou seja, a trajetória também ela é demonstrada pelo plano cartesiano, ok? Muito importante essa ideia de que o plano cartesiano acompanha o movimento, ok? Agora é o seguinte, agora a gente vai estudar a noção de espaço, tudo bem? O que é o espaço, pessoal? Imagina, senhores, imagina que eu me desloco daqui, ó. Aqui é o deslocamento, né? Espaço, ok? O espaço, senhores, nada mais é, imagina que eu me desloquei daqui para cá, tudo bem? Imagina que aqui fosse o próprio, como eu posso dizer para vocês, o próprio sentido zero, né? A partida. Imagina que eu vou de Marituba, né? Que são uma cidade aqui perto, Marituba, para Belém. Belém, tudo bem? De Marituba para Belém, aqui no meio tem Ananindeua, tudo bem? Ananindeua. Tudo bem? Então, pessoal, aqui, ó, imagina que aqui em Marituba eu tenho o quilômetro, sei lá, 20, quilômetro 20 da BR, quilômetro 20. Só que, presta atenção, de Marituba para Belém, eu diminuo o sentido, sabe por quê?
porque a BR cresce daqui para lá. O sentido correto era esse aqui, ó. Se eu tivesse indo de Belém para Marituba, né, até o quilômetro, se eu tivesse do quilômetro 0 aqui e fosse para Marituba, eu ia nessa direção aqui. Nessa direção seria positivo, porque vai aumentando, ou seja, aqui seria quilômetro 1, quilômetro 2, tudo bem? Quilômetro 3, até o quilômetro 20. Só que não é isso, não é isso que eu vou fazer, eu vou de Marituba para Belém. Ou seja, o que tu aprendeu aqui? Que o teu espaço depende do teu sentido. Por exemplo, a direção é horizontal aí. Mas o sentido de crescimento, né, é de Belém para Marituba. E se eu fizer o contrário, né, é outro sentido. Por exemplo, o sentido de Marituba para Belém, eu estou diminuindo. E de Belém para Marituba está aumentando, tudo bem? Ou seja, esse conceito aqui é muito importante de espaço, tudo bem? Mas o espaço efetivo é o mesmo, tá bom? O espaço de Marituba para Belém é o mesmo, só que o sentido é diferente, é isso que eu quero dizer, tudo bem? A gente adotou como sentido positivo de Belém para Marituba, ok? Isso que eu estou dizendo. Porque está aumentando a quilometragem, ok? E o espaço é exatamente isso, tudo bem? É o quanto o carro se deslocou em relação ao referencial inicial de sentido, tudo bem? Aí, por exemplo, se um carro vai de Belém, né, para Marituba, queremos saber sua posição ao passar por exemplo, Planideu, né? Podemos definir um sistema cartesiano, triortogonal e determinar os valores das coordenadas x e y, tudo bem? Aí a gente faz esse estudo, ok? Ou seja, a escolha da origem e da orientação não altera o lugar em que se encontra o corpo, tudo bem? Aí aqui é o seguinte, aí a gente tem esse deslocamento, né, no sentido, digamos, positivo, no sentido negativo, e o espaço. E quanto é que ele vai percorrer? O espaço, né, que a gente, na física é o S, o espaço, por exemplo, de Marituba para Belém é de 20 quilômetros, tudo bem? E a gente costuma mostrar assim, ó, delta S, que o delta na física quer dizer variação. Na matemática também, variação de alguma coisa. Nesse caso, foi a variação do espaço. Guarde isso, tudo bem? É um estudo posterior. Aí o que acontece, pessoal? Esse espaço, né, é exatamente o espaço que eu vou percorrer quando eu me deslocar, ok? E na matemática, né, a gente tem alguns conceitos bem importantes. Por exemplo, a velocidade, né? O que é a velocidade? A velocidade média, por exemplo. A velocidade média é o ΔS, ou seja, a variação do espaço sobre a variação do tempo. Como é que seria aqui, por exemplo, nesse cálculo aqui de Marituba para Belém? Imagina que ele tivesse estudado o tempo, imagina que ele percorreu a distância de Marituba para Belém em 1 hora, né? 1 hora, ok? Ou seja, a velocidade média seria o ΔS, que é quilômetro, né? 20 quilômetros por 1 hora. 1 hora. Ou seja, a velocidade média desse carro seria de 20 dividido para 1 é 20 quilômetros por hora. Tudo bem? Esse é o conceito de velocidade, ok? Velocidade média. Ou seja, a velocidade média é o quê? É a variação da velocidade. O que é variação? Variação é o delta. E o que é uma variação matematicamente? A variação matematicamente de alguma coisa é esse alguma coisa final menos essa alguma coisa inicial. No caso do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial sobre a variação do tempo, é o próprio tempo que ele deu. Tudo bem? Ou seja, se eu passar isso aqui multiplicando a velocidade, eu tenho aqui o SF menos o S0 é igual V vezes o T, ou T vezes o V, que é a mesma coisa. Aí eu passando para lá, esse S0 fica que o S final é igual ao S inicial mais VT. Ou seja, a gente chegou numa equação bem importante do movimento, né? Nesse caso, o movimento uniforme. A gente vai falar o que é o movimento uniforme.
Mas a princípio, tu tem que saber que essa fórmula aqui, o nome dela é função horária do espaço. Tudo bem? Função horária do espaço. Aí mais para frente eu vou te dizer por que o nome dela é função horária do espaço e os pormenores dela, tudo bem? Função horária do espaço, que é o S. E o que é que diz essa função, pessoal? Essa função exatamente diz o seguinte. Imagina que tu tenha... Eu vou botar bem que assim, tá? O SF é igual. Imagina que tu tenha essa função aqui, ó. Que, por exemplo, tu saiu de Belém e tu quer ir para Marituba, ok? Ou seja, o espaço final... O espaço... repetir aqui. Por exemplo, tu saiu aqui de Belém, né? Tem o espaço inicial 0. Aí tu vem aqui e colocaria 0. Ok? O espaço final é de 20. Ok? Mas ele te deu a velocidade, que digamos que é de... A gente encontrou que é 20 km por hora, e vezes o tempo que é 1. Ou seja, nessa equação aqui, senhores, a gente pode substituir esses valores aqui, ó. Tudo bem? Aí, no caso, às vezes ele vai te dar o S0 mais o V vezes o T, mas não vai te dar o S, exatamente o que ele está procurando. Ou seja, essa função aqui, ela descreve esse movimento aqui, o movimento uniforme, tudo bem? E eu te falei o que é a variação do espaço, né? Que é o delta S final menos S inicial. Expliquei que é exatamente essa velocidade aqui é o delta S sobre o delta T, tudo bem? Aí eu te expliquei também o que é variação do espaço. O que é variação do espaço, né? É o espaço que tu tá... Variação do espaço é exatamente o espaço que tu está adotando. Por exemplo, vamos fazer a variação do espaço de Marituba até Ananindeua. Imagina que aqui seja o 10, em Marituba seja o quilômetro, ou em Ananindeua seja o quilômetro 10. A variação do espaço que ele percorreu de Marituba até Ananindeua nada mais é do que um menos o outro, tá bom? Aí, no caso, se ele saiu de Ananindeua, o quilômetro inicial dele era 10 e o quilômetro final foi 20. Porque eu tô olhando para o sistema de coordenadas, tudo bem? Ele saiu do 10 aqui, ó, do quilômetro 10 e foi até o quilômetro 20. Então, seria o espaço final menos o espaço inicial, ok? Ou então, a variação do espaço seria o final 20 km menos 10 km, que ficaria a variação do espaço que ele percorreu é 10 km. Tudo bem? Essa é a distância percorrida, ok? É a distância que ele percorreu de Marituba até Ananindeua, ou de Ananindeua até Marituba, ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo bem? Alguma dúvida? Aí o que acontece? Essa distância percorrida é muito importante para que a gente possa resolver diversas questões, ok? Diversas questões. Aí velocidade. Velocidade, eu te falei que velocidade escalar média, né? É a variação do espaço ou a variação do tempo, tudo bem? A unidade padrão da velocidade é o metro por segundo, tudo bem? Ok? Aí tal, uma questão bem importante também aqui na matemática, né, em relação às formas, tudo bem? Por exemplo, esse movimento ele é progressivo ou retrógrado. Presta atenção, é bem simples. O movimento, né, é chamado progressivo quando o movimento se desloca no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Vamos lá. Aqui no caso, eu estou aumentando para cá, o sentido do espaço para cá não aumenta positivamente, ou seja, se o movimento está de Belém para Marituba, né, e está aumentando positivamente, 1, 2, 3, está aumentando positivamente, então eu digo que o movimento ele é progressivo. O movimento é chamado progressivo quando o móvel se desloca no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória, não esqueça isso. Nesse caso, o espaço cresce com o decorrer do tempo. Foi o que eu falei. Quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2, até o quilômetro 20, que é Marituba, tá? O que implica em variação positiva do espaço e, consequentemente, velocidade escalar positiva. Tudo bem? Ou seja, aprendeu que é um movimento progressivo. O movimento progressivo é um movimento progressivo é exatamente o movimento normal da trajetória, ok? Aí, movimento progressivo é o movimento retrógrado. O movimento retrógrado vai ser o que diminui com a trajetória. Por exemplo, de Marituba para Belém, o movimento ele é retrógrado. Por quê? Porque eu vou diminuindo
positivamente, ó. Eu vou diminuir aqui a 20, 19, tá bom? Até Belém, que é 0. Ok? Fechou? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Vamos fazer uma questãozinha aqui juntos, tá? Para a gente fazer alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Olha essa questão aqui. A velocidade de um avião é de 300 km por hora. Qual é o valor dessa velocidade em metro por segundo? Ah, pois é, exatamente essa questão vai servir para exatamente explicar um conceito para vocês, tudo bem? Que conceito é esse? É o conceito de transformação de unidade. Por exemplo, aqui nesse estudo da física, por exemplo, o espaço, né? Vou falar para o espaço, que é o ΔS, vai ser em metros. A unidade é padrão, mas às vezes ele te dá em quilômetro, te dá em milímetro, tudo bem? E a unidade padrão da velocidade aqui, a velocidade média, né? Seria a unidade padrão, é metro por segundo, tudo bem? Mas às vezes ele te dá em quilômetro por hora, tudo bem? Ou mesmo quilômetro. Posso ajeitar isso aqui, ficou horrível. Ou quilômetro por minuto, tudo bem? E tu tem que, no final, tu vai ter que transformar para sempre metro por segundo, ok? Então, pessoal, como é que eu transformo de velocidade de metro por segundo até quilômetro por hora, ok? Como é que eu faço essa transformação? Por exemplo, aqui, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora, ou mesmo de quilômetro por hora para metro por segundo, que é a maioria das coisas que a gente faz. Bom, pessoal, existe um ente nessa parte aqui chamado de 3,6. Tudo vai se dar em cima do 3,6. Isso aí já é um cálculo matemático que em outra hora eu explico o porquê de onde vem esse 3,6, tudo bem? Mas o que você tem que saber é que para transformar, né? Vamos lá. Como assim? Para te transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, tem que fazer exatamente o seguinte: tu tem que dividir de quilômetro por hora para metro por segundo por aqui, né? Por aqui, tu tem que dividir por 3,6. Ok? Por exemplo, vamos lá ver, por exemplo, quanto é que é, vou ver aqui, quanto é que é 80, vou pagar aqui, 80 quilômetros por hora. Quanto é que é isso em metro por segundo? Para saber isso, eu pego 80 e divido por 3,6, tá? Perceba que aqui tem uma dízima, né? Ou seja, o que eu vou fazer? Vou sumir com essa dízima. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, que é para sumir com essa dízima. Então, aqui vai ficar 800 e aqui vai ficar 36. Aí vamos dividir 800 para 36, que é a mesma coisa que dividir 80 para 3,6, ok? Vamos lá. Por 8 não dá. 80. Quanto é 80 dividido por 80 dividido para 36? Dá por 2, né? 2 vezes 36 dá 2 vezes 12. 2 vezes 6 dá 12, deixa o 2, leva 1. 2, 3, 6 como 7. Tem que ser 72, ok? Abaixa 8. Aí abaixa 0 de novo. E vai dar 22 aqui. Ou seja, vai dar 22 alguma coisa, tudo bem? Ou seja, 80 km por hora é aproximadamente 22 metros por segundo, ok? Ou seja, vamos lá para o problema da questão. O problema da questão ele dava quanto é que é 360 km por hora em metro por segundo. Olha só, vou fazer de novo aqui, ó. 360, né? Quilômetro por hora para metro por segundo. Como eu falei, é só dividir por 3,6, tudo bem? Aí, de novo, eu multiplico por cima e embaixo por 10, que é para sumir com essa dízima aqui. Aí fica 3.600 dividido para 36. Aí vamos fazer 3.600 dividido para 36. 3 não dá, 36, né? 1 vezes 36 é 36. Para 36 nada. Só abaixo o zero. Ou seja,
360 km por hora é a mesma coisa que 100 metros por segundo, ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Ou seja, pessoal, a gente introduziu mais um conceito importante para vocês aqui, que é o conceito de mudança de velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, ou o contrário, tudo bem? Vamos fazer outra questão aqui, outra questão para vocês, tudo bem? Que é para vocês se sintonizarem, tudo bem? Sintonizarem, ok? Olha só essa questão aqui, ó. Só compartilhar aqui a tela com vocês. Um automóvel passa pelo marco quilômetro 218 de uma estrada às 10 horas e 15 minutos e pelo marco 236 às 10 horas e meia e minha velocidade média do automóvel em quilômetro por hora. Esse material aqui é um material que eu encontrei na internet, a parte de material do poliedro, tudo bem? Ou um todo, não sei. Aí eu só encontrei, eu não posso assim divulgar o material, né? Mas assim, é do cursinho poliedro, eu só peguei essas duas questões, tudo bem? Vamos lá. Um automóvel passa pelo marco quilômetro. Vocês vão fazer aqui mesmo, tudo bem? Aqui é a questão 2, só para a gente resolver. Um automóvel passa pelo marco quilômetro. Aqui, imagina que a gente tem aqui essa linha, né? Um automóvel passa pelo marco quilômetro 218. Ele passa aqui 218, tudo bem? Quilômetro 218 de uma estrada às 10 horas. Ou seja, o tempo que ele passou aqui foi a 10 horas. Não é o tempo de percurso, mas o tempo de 10 horas da manhã, né? E 15 minutos. 10 horas, tempo de 10 horas e 15 minutos. Não é assim 15 minutos, mas eu estou botando aqui 10 horas e 15 minutos, tudo bem? E pelo marco 236 às 10 horas e meia. Ou seja, ele estava aqui no quilômetro 236, 10 horas e meia, ok? Tudo bem? Determine a velocidade média do automóvel em quilômetros. Ok, vamos lá para o nosso quadro. Tudo bem? Eu acho que eu não posso estar compartilhando muito tempo esse material do polígono, que não é meu, né? Bem, só peguei duas questões para mostrar. Ok? Vamos lá. O que a gente tem é o seguinte. Né? O que a gente tem é o seguinte. Ele passou aqui, né? O móvel passou aqui no quilômetro 218, 10 horas e 15 minutos. Tudo bem? E passou aqui no marco 236, no caso quilômetros aqui, e aqui quilômetros, e 10 horas e 30 minutos, tudo bem? O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte. O que ele quer saber? Ele quer saber qual a velocidade média, né? Velocidade média, acabei de explicar para vocês agora, é a variação do espaço, sempre vai ser isso sobre o tempo, tudo bem? Aí é só tu fazer. Pegar o final, que ele estava depois, menos o inicial, tudo bem? Aí vai ser 236 menos 218, ok? Quanto é que é 236 menos 218, né? 6 menos 8 não dá, tu empresta uma casa, aqui fica valendo de 2, aqui fica valendo de 16. 16 menos 8 dá 8. Aqui é 2 menos 1 dá 1, ou seja, a variação foi de 18 quilômetros, tudo bem? Aí vamos ver o tempo que ele percorreu isso. Bom, aqui era 15 minutos, aqui era 30, ou seja, 10 horas e 15 e 10 horas e meia. Então ele gastou 15 minutos, né? 15 minutos. Mas lembra que eu falei para você que você tem que transformar para metros por segundo? Ou seja, aqui está em 18 quilômetros, tudo bem? Mas o que a gente sabe é o seguinte: 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros. Ou seja, 18 quilômetros tem x metros. Aí aqui, quilômetro, que esse quilômetro vai eliminar com quilômetro, seja x igual a 18 vezes 1000 é 18 mil. 18 mil, tudo bem? Ou seja, ele percorreu 18 mil metros, 18, 1, 2, 3 metros, no tempo de 15 minutos. Só que aqui no minutos, eu tenho que passar ele para segundos, porque é por segundo. Ou seja, aí tu faz outra regra 3. 1 minuto tem 60 segundos, ok? Ou seja, 15 minutos, né, tem x segundos. Aí tu corta isso aqui com isso aqui, vai sair em segundos. X igual a 60 vezes 15, tudo bem? E 60 vezes 15, né? Vou deixar o zero de lado. 6
vezes 5, 30. Deixa o 0, leva 3. 6 vezes o 6, mais 3, 9. Ou seja, aqui é 90 e 900 segundos. 900 segundos. Na divisão, tu pode simplificar os zeros, né? 1, 2, 1, 2. E 18 dividido para 9 dá 2. Ou seja, 20 metros por segundo foi a variação de velocidade, ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Mais ou menos esse é o início da cinemática, ok? Esse é exatamente o início da cinemática, tudo bem? Deixa eu ver se está certo. Me disseram aqui que está errado, eu errei alguma coisa. O que foi que eu errei? Não, tá certo, eu só não dei a velocidade, eu dei a velocidade em... Ah, tudo bem. Falaram aqui que ele não quer em metro por segundo, ele quer em quilômetro por hora. Ou seja, se nós temos em metro por segundo e ele quer em quilômetro por hora, eu multiplico por quem? Por 3,6, ou seja, 20 multiplicado por 3,6, tudo bem? Vamos lá. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é 12, né? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 6. Ou seja, 0, 2, 7, 1 vírgula. Ou seja, 20 metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora, ok? Fechou, tudo bem? Respeito o direito autoral do material, que não é meu, tudo bem? Eu só peguei na internet para fazer as questões. E essa é basicamente o início de cinemática, tudo bem? A gente viu o conceito de trajetória, movimento, vimos também variação do espaço, vimos duas questões interessantes, tudo bem? O movimento progressivo, o movimento retardado ou retrógrado, tudo bem? E na próxima aula vamos estar fazendo questões mais assim aprofundadas desse conteúdo. Vamos falar de movimento uniforme e movimento acelerado, ok? Fique com Deus e até a próxima. Mas assim, por último, se inscreva no canal, compartilhe, porque assim a gente vai estar tendo o reconhecimento que a gente quer e a gente vai preparar mais materiais para vocês, ok? Esse é só o início da cinemática. Então, até breve.